Novo decreto sobre estágio probatório na administração pública federal e está acontecendo algumas situações que o servidor público tem que ficar ligado, a gente tem que refletir sobre mudanças, transformações que têm acontecido na administração pública. É sobre esse decreto que a gente vai conversar hoje, aprender um pouco sobre estágio probatório, avaliação de desempenho e também comentar na literalidade o que esse decreto traz de novo para a administração pública, especialmente a federal, por enquanto, né? Vamos lá para a tela para a gente aprender aqui certinho. Primeiro, vamos entender o que é o estágio probatório. O estágio probatório está previsto lá na Constituição, no artigo 41. A Constituição fala: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Esse trecho, 3 anos de efetivo exercício, é o estágio probatório. Lá na 8.112 a gente tem um prazo diferente, de 24 meses. Esquece aquele prazo. O que vale é a Constituição que veio depois da 8.112, essa emenda, no caso, a emenda lá 19 de 1998. Entendido o que é o estágio probatório, a gente tem que saber também o que é a avaliação de desempenho. A avaliação periódica de desempenho, ela não tem uma definição muito bem na Constituição, mas ela é mencionada no próprio artigo 41. No artigo 41, a gente fala que o servidor público estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. É muito interessante a gente guardar isso, na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Essa avaliação periódica de desempenho, a própria Constituição falou, precisa de uma lei complementar. E a ideia é justamente avaliar periodicamente o desempenho desse servidor, nos termos do que essa lei prevê. Então deixou, vamos dizer assim, uma norma aberta, a Constituição deixou que o legislador defina quais são os parâmetros, como que vai acontecer essa avaliação de desempenho no serviço público. Bom, diante desses fatos, a gente também tem a 8.112, trazendo aquele prazo que eu mencionei para você, de 24 meses, mas no mesmo artigo ela junta tudo. Ela fala: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 24 meses. Lembrando, muda os 24 meses para 3 anos que a Constituição mudou, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Então ela juntou ali e ela faz menção a essa avaliação de desempenho. Vamos recapitular um pouco o que está acontecendo na administração pública federal, que é justamente vários eventos de transformação, ou seja, eles querem uma modernização, tem muito ato normativo sendo expedido para regulamentar o Serviço Público Federal. Inclusive, no final de 2024, dezembro de 2024, saiu aqui uma notícia, saiu uma MP que foi enviada, que formaliza acordos negociados em 2024, justamente aquele acordo de reajuste que teve com os servidores públicos federais, reestrutura carreiras e traz novas regras para a avaliação de desempenho e progressão funcional. Na mesma notícia que está no portal do governo federal, é muito interessante esse trecho. Eu tirei só esse trecho aqui para a gente ler, que ele fala o seguinte: regras de avaliação de desempenho e progressão e promoção. O governo ele esclarece o seguinte: a MP, essa medida provisória, estabelece novos mecanismos que permitirão um avanço na avaliação de desempenho dos servidores, já reforçada pela reformulação do Programa de Gestão de Desempenho, que é o PGDI, implementado em 2024. A MP aperfeiçoou o sistema de desenvolvimento de carreiras, compostos por critérios a serem pontuados para progressão e promoção. Então, eles querem modificar também, por meio dessa avaliação de desempenho, os institutos de promoção e progressão. Quer entender o que é promoção e progressão? A gente já mencionou aqui no canal, tem um vídeo completo explicando o que é progressão e promoção e como elas funcionam nos dias de hoje. Quem sabe a gente vê uma evolução, uma mudança patente a partir de agora, justamente visando a transformação da administração pública. A MP expande o SIDEC para outros planos e carreiras, viabilizando com isso a futura regulamentação e implementação de mecanismos de promoção mais dinâmicos. De novo, falando de mecanismos para promoção. Pulando aqui alguns parágrafos, o que me chamou a atenção foi esse que está destacado aqui. Essa é uma mudança importante, porque atualmente muitos servidores, quando alcançam o topo da carreira, não são mais avaliados. Com a MP, essa realidade muda. Os servidores passam a ser avaliados ao longo de toda a sua vida funcional. Além disso, não poderá mais ser utilizada somente a passagem do tempo para progressão e promoção na carreira.
Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente fala de promoção e progressão, os institutos eles se confundem a depender do estatuto, tá? Mas de uma forma geral, a progressão ela acontece em regra com o passar do tempo, enquanto a promoção ela depende de alguns outros fatores, principalmente envolvendo avaliação, justamente alguns critérios mais qualitativos do servidor público. Isso a gente explorou lá no vídeo de promoção e progressão. Mas a progressão, em regra, é o passar do tempo. Tem alguns que até colocam como adicional de tempo de serviço e outros como progressão no estatuto. Na prática, não tem diferença. É o passar do tempo, o servidor vai ganhando uma remuneração melhor, justamente porque ele vai mudando ali, no caso, o nível dele, mas não a letra. A letra seria a promoção, enquanto o nível seria a progressão, tá? Salvo de estatutos diferentes. Destacando, isso pode ser totalmente diferente dependendo do seu município e do seu estado. Mas aqui, a partir de agora, eles querem evitar essa passagem do tempo para a progressão. E na minha percepção, o que eles querem fazer é justamente cada vez mais serem criteriosos com o servidor público que está na ativa, ou seja, ele não quer que esse servidor fique parado, vamos dizer assim, fique mais tranquilo no cargo, não, ele quer que esse servidor esteja buscando melhorias, ou seja, qualificação o tempo todo, até mesmo para fazer jus aos direitos que estão previstos no estatuto desse servidor. Essa é a impressão que eu tenho. Ciente disso, a gente tem que ver o que está previsto nesse decreto que saiu agora, dia 6 de fevereiro de 2025. Hoje nós estamos no dia 9 dessa gravação, então vamos entender o que aconteceu nesse decreto que saiu faz 3 dias, 6 de fevereiro de 2025. Surge então o decreto 12.374. Esse decreto, lá em cima, ele já fala que ele visa o decreto, lembrando, o decreto é um ato normativo secundário, um ato administrativo secundário, um ato normativo secundário. Secundário por quê? Porque ele regulamenta um ato normativo primário. No caso, ele regulamenta uma lei. Que lei ele está regulamentando? A Lei 8.112. Lá em cima, ele já lá em cima ele já menciona expressamente que a regulamentação se refere a 8.112, mas ele traz algumas coisas aqui que ficaram um pouco questionáveis. Enfim, eu pulei a introdução do decreto para a gente ver alguns artigos mais importantes, que foram os que chamaram a minha atenção e também deve chamar de vocês, seja você servidor público ou advogado, estudante, enfim, alguém que atua com o direito do servidor público. Primeiro ponto, o artigo 5º, ele fala o seguinte: a avaliação de desempenho para fins de estágio probatório será composta por 3 ciclos avaliativos a serem realizados respectivamente 12 meses, 24 meses e 32 meses, contados da data do início do efetivo exercício no cargo. Então o decreto ele já cria um padrão, ele fala que vão existir 3 ciclos avaliativos do servidor público. Então seria mais ou menos um ciclo por ano. Na verdade, o último ciclo ele vem 4 meses antes do 3º ano, né? No artigo 8º, ele fala o que é considerado aprovado na avaliação de desempenho, que é isso que eu acho que é o mais interessante. Ah, Jorge, tá bom, vai trazer aqui para a gente um estágio probatório e vai trazer uma avaliação de desempenho. Eu quero saber como que eu sou aprovado ou reprovado nesses critérios. Bom, aqui ele diz, será considerado aprovado na avaliação de desempenho para fins de estágio probatório o servidor que... Lembrando, por que ele fala avaliação de desempenho e estágio probatório? O estágio probatório é aquele período onde você passa e durante esse estágio probatório tem ou pode ter a avaliação de desempenho a depender do ente. Nesse caso é isso que eles estão regulamentando, a avaliação de desempenho durante esse estágio probatório. Então ele fala o seguinte, você só vai ser aprovado na avaliação de desempenho para fins de estágio probatório o servidor que obtiver média igual ou superior a 80 pontos, e a forma de pontuar está ali acima do artigo 8º, de forma mais esmiuçada. Quem quiser ler, sugiro consultar o decreto. Calculada com base nos resultados obtidos dos 3 ciclos avaliativos. Perfeito, bem claro. E uma segunda hipótese de aprovação na avaliação de desempenho é apresentar um certificado de conclusão do programa de desenvolvimento inicial, nos termos do artigo 9º e 10º. E também, se você quer entender um pouco do que é o programa de desenvolvimento inicial, sugiro que você consulte o decreto e veja o artigo 9º e artigo 10 desse decreto. É lá que ele explica o que é esse programa de desenvolvimento inicial, que ele não se confunde com o curso de formação. Ele deixa bem claro lá que o curso de formação
vai existir, por exemplo, se ele tiver previsto para o seu cargo, você faz um curso de formação e depois você pode fazer um curso, um programa de desenvolvimento inicial. Se tiverem matérias iguais, muito semelhantes, pode acontecer um aproveitamento. O decreto já deixou isso claro. Partindo aqui para o artigo 13 do decreto, ele fala que os órgãos e as entidades integrantes do CIPEC instituirão a sua respectiva comissão de uma avaliação especial de desempenho de que trata o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição com as seguintes competências. O que eu queria destacar para não haver confusão? Lá atrás, a gente informou aqui que o artigo 41, parágrafo 1º, ele fala de uma avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Jorge, essa lei complementar ela existe hoje? Não. Até o momento dessa gravação, essa lei não existe. Existe um projeto de lei tramitando para tratar da avaliação periódica de desempenho, tá bom? Que seria justamente uma avaliação, como diz, periódica, após o ingresso no cargo. Agora, e após o estágio probatório. Agora, a avaliação especial de desempenho, essa avaliação especial de desempenho, ela está num outro parágrafo da Constituição, que é o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, ela não é a mesma avaliação de desempenho que a gente tem lá prevista em lei complementar. Tá? Nesse caso, eles estão regulamentando diretamente por decreto uma previsão da Constituição Federal. Ou seja, são duas avaliações de desempenho diferentes. É um tanto questionável se isso pode ser regulamentado por decreto ou não. Vou deixar em aberto esse questionamento. Interessante para a gente pesquisar, estudar e aprofundar nessa questão. O que é importante aqui não é a avaliação da lei complementar, justamente porque eles não poderiam fazer isso jamais por decreto, porque a própria Constituição exige a lei complementar para uma avaliação periódica de desempenho. Agora, a especial, de fato, está previsto lá no parágrafo 4º em um outro texto. O mais importante de tudo é saber, Jorge, tudo bem, fui reprovado nessa avaliação de desempenho, não consegui os 80 pontos, não fiz o programa de desenvolvimento inicial, o que acontece ou pode acontecer comigo? Bom, duas opções, e nisso o decreto é muito claro. Ele fala o seguinte, no artigo 20, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do disposto do artigo 29. Esse artigo 29 é só da recondução. Então, servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. É isso que você tem que ler. Se você não tinha um cargo público anterior a esse, você não consegue ser reconduzido. Recondução é só para aquele servidor que tinha um outro cargo anteriormente ocupado na administração pública. Se você não tem, nesse caso, você se enquadra aqui. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Lembrando que tem a ampla defesa dessa avaliação de desempenho, existe a possibilidade de pedido de reconsideração, questionamento, isso tudo está estruturado no decreto, que vale a pena você ler de maneira mais detida. E se você quiser também uma análise, fala, Jorge, analisa para a gente esse decreto a fundo lá na área de membros, vamos discutir sobre ele. Também a gente está à disposição para fazer isso. Lembrando, a área de membros é o nosso portal de maior, vamos dizer assim, qualidade técnica, é onde a gente conversa de maneira mais técnica com o servidor público, com o espectador do canal, seja ele advogado, estudante. É lá onde a gente produz conteúdo para que você aprenda mais sobre a advocacia para servidores públicos, ou seja, defender os servidores públicos, ou se você é servidor público, aprende um pouco de uma maneira mais técnica a questão envolvendo as ações judiciais para o servidor público. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like, curta o vídeo, apoia muito o nosso projeto, o trabalho aqui no canal. Também considere seguir a gente nas outras redes sociais, está aqui embaixo quais são as redes sociais do canal. É isso, um abraço.